Olá, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo para o nosso canal Religiões ante a Bíblia, como sempre, expondo o erro, refutando as heresias e mostrando a sã doutrina da Palavra de Deus. Será mais um vídeo com bastante Bíblia, com bastante exposição da sã doutrina, e sem delongas, quero dizer que no vídeo de hoje nós vamos ouvir o trechinho de um vídeo do Leandro Quadros, um articulista e apologista do Adventismo do Sétimo Dia e também apresentador da TV Novo Tempo. Vamos ouvir um trechinho no qual ele fala algumas coisas heterodoxas logo depois de nossa vinheta. Pois bem, pessoal, como eu disse, vamos ouvir aí um trecho do apologista adventista Leandro Quadros. Ele diz algumas coisas aí sobre a profetisa do movimento deles. Vamos ouvi-lo? Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, está ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. O tempo que você e eu passamos no Instagram, no WhatsApp, se reduzíssemos pela metade, eu tenho certeza, muitos aqui não leriam menos de 20 livros por ano. Pois bem, pessoal, vocês ouviram aí, não é? Que absurdo ele dizendo aí que quem lê apenas um livro da Ellen White por ano está mal espiritualmente. E quem não ler nenhum por ano já está com um pezinho no inferno. Então a gente vê como essa mulher, né, a figura dessa mulher, tida realmente como uma autoridade canônica, como ela tem a mesma autoridade bíblica, como ela é um objeto de fé, um objeto de crença no meio deles, né? A ponto de ele dizer que rejeitar, né, deixar de ler ao menos um livro por ano, o indivíduo já está com um pezinho no inferno. Eu consegui esse vídeo numa comunidade apologética no Facebook. Eu baixei esse vídeo lá e resolvi fazer essa refutação. Pois bem, perigoso não é ficar sem ler ao menos um livro da Ellen White por ano. Perigoso é rejeitar, sim, o Evangelho de Jesus. E não os livros dela, ou de qualquer outro profeta, ou profetisa, ou mestre, fundador de uma religião. Não, nada disso. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 48, ele diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então, quem rejeita a palavra do Senhor Jesus, ou seja, o Evangelho, será julgado por esse próprio Evangelho e, obviamente, condenado. Né? Então, perigoso, repito, é sim rejeitar a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho da salvação. Evangelho que quer dizer justamente isso, boas novas. E apenas a Bíblia, meus amados, é o suficiente. É um dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Foi o sola Scriptura, sola Fides, sola Cristo, soli Deo Gloriam, e é um dos 5 solas da Reforma Protestante, o somente as Escrituras. É uma característica, eu já disse isso no outro vídeo, desses movimentos heréticos, não ter a Bíblia, apenas a Bíblia, como regra de fé e prática. Eles precisam de outros livros, de acréscimos para sustentar
as suas heresias. Eles precisam de literaturas adicionais. Em João 17,17, que é um verso que eu gosto muito também, eu já disse isso no outro vídeo, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, no verso 39, a palavra de Deus, o Senhor Jesus aqui, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? Então, é nas Escrituras que nós temos a vida eterna. São elas que testificam do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 15, versículo 4, uma referência que eu vou ler também, como eu disse, vai ser um vídeo aqui recheado da palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, no verso 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Escritura, as Escrituras sagradas é o suficiente, é o que precisamos para encontrarmos a vida eterna, para encontrarmos a salvação. Você pode conferir também na sua Bíblia outras referências, como 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, o Salmo 19, dos versos 7 ao 11, o Salmo 119 e os versos 105 e 130. São todas referências da palavra de Deus que falam da suficiência das Escrituras sagradas. Então eu e você, nós não precisamos de nenhuma outra literatura além da Bíblia Sagrada para conhecermos a verdade, para chegarmos ao conhecimento da verdade e para encontrarmos a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele elogiou os cristãos e irmãos de uma cidade chamada Bereia. Por quê? Justamente porque eles conferiam tudo na palavra de Deus, para ver se as coisas eram de fato assim, como o apóstolo Paulo dizia. Isso está registrado no livro de Atos, Atos capítulo 17. Vou ler aqui também Atos 17, 11. Você que não leu a sua Bíblia hoje ainda, aproveite aí, né? Atos capítulo 17, verso 11. É um versículo-chave que nós usamos muito também em evangelismo para exaltarmos a palavra de Deus, para falarmos da importância da doutrina ter um fundamento escriturístico. Atos 17, 11 está escrito assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então devemos, assim como os irmãos de Bereia, examinar as Escrituras, para ver se as coisas, as doutrinas, os ensinamentos são de fato assim, conforme registrado na palavra de Deus. Nós não podemos, não devemos acrescentar nada à palavra do Senhor, para não sermos tidos como mentirosos. A palavra vai nos dizer isso em Provérbios. O livro de Provérbios, que é um livro sapiencial, no capítulo 30, nos versos 5 e 6. Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. Essas seitas acrescentam doutrinas, suas doutrinas têm origem em seus fundadores, ou em versos bíblicos fora de contextos, arrancados de seu contexto, interpretados isoladamente. Né? Então eles acrescentam, sim, acrescentam a palavra de Deus. Ainda o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, fala que aqueles que torcem as Escrituras, as torcem para a sua própria perdição. 2 de Pedro 3, versos 15 e 16, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqueles que distorcem, deturpam as escrituras, o fazem
para a sua própria perdição. Como esse homem aí, nós vemos nesse vídeo, né? Acrescentando aí, dizendo que a pessoa já está com um pezinho no inferno, se não ler ao menos um livro da profetisa do movimento dele. Ao menos um livro por ano. Aquele que lê só um já está mal, espiritualmente. Aquele que não lê nenhum já está com um pezinho no inferno, segundo ele. Isso é uma distorção terrível, terrível, porque a salvação consiste somente em crer no Senhor Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé, né? Essa graça salvífica, ela flui mediante a fé em Jesus. Ela chega até nós mediante a fé que exercemos na pessoa do Senhor Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Também o Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele diz que eu e você precisamos para alcançar a salvação. Não é estar lendo livro do profeta X ou Y, não, de um profeta não bíblico, um suposto profeta, fundador de uma religião. Não, precisamos crer no Senhor Jesus para alcançarmos a salvação. Aqui no Evangelho de João também, no capítulo 6, um pouco mais à frente aqui, no versículo 47, a palavra nos diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É crer no Senhor Jesus para ter a vida eterna e não estar com o pezinho no inferno, como ele disse. Jesus refutou o diabo usando a palavra de Deus. Vocês podem conferir isso lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nos versos de 1 ao 11. O Senhor Jesus diz 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. O diabo também usou a palavra de forma distorcida, né? E o Senhor Jesus corretamente usou ali: está escrito, está escrito, está escrito. Vencemos o diabo assim, com a palavra de Deus. Entendeu? Então, recapitulando, perigoso é rejeitar o Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme João 12:48, conforme o próprio Senhor Jesus diz dessa referência, né? Apenas a Bíblia é mais do que suficiente para nós. João 17:17, João 5:39, Romanos 15:4, 2 Timóteo 3:16 e 17, Salmo 19, dos versos de 7 ao 11, o Salmo 119, nos versos 105 e 130, né? Paulo elogiou ali os irmãos de Bereia por conferirem tudo na palavra do Senhor. Nada devemos acrescentar à palavra do Senhor, conforme Provérbios 30, versos 5 e 6, e a salvação se dá pela graça. João 3,36, João 6,47, Tito 3, 5 a 7. Então é assim que devemos ser, pessoal. Sempre tendo em mente, né, o sola escritura. Somente as escrituras. Toda e qualquer regra de fé e prática que venhamos a ter, a exercer, deve se encaixar na palavra de Deus. Esse trechinho desse vídeo aí do Lendo Quadros que vocês viram é um absurdo, né? Um absurdo. Ele dizendo aí que quem lê apenas um livro da Ellen White por ano está mal, espiritualmente, né? E quem não lê nenhum já está com um pezinho no inferno. Não tem nem como negar, ele próprio quem disse isso, vocês acabaram de ouvir, de ver aí no vídeo, né? Olha só, pessoal, né? Eu voltei com esse canal, né? Eu reativei o canal, voltei a gravar vídeos novamente recentemente, né? Agora pretendo seguir adiante com esse canal e gostaria de contar com a sua ajuda. Como? Curtindo aí este vídeo, comentando, dando seu feedback, compartilhando, mesmo dando um dislike, né? Like e dislike, ambos ajudam, né? Deixando seu comentário, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Acione aí o sininho para a notificação de novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Esteja sempre conosco aqui, nos prestigiando, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe.